Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a doutora Patrícia Viana. Seja muito bem-vinda, um brinde à vida. Um brinde. A doutora Patrícia Viana é advogada e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB. E nós vamos falar de um assunto que está muito em evidência, né, doutora Patrícia? Estatuto do Idoso, esse caderninho aqui, que foi agora em agosto, fez 19 anos. Exatamente. E vem mudanças, pelo menos em termos de nomenclatura. O que muda aqui? O que acontece? Notícia quentinha, a gente acabou de instituir a Lei 14.423, né, que ela tem a mudança na nomenclatura, exatamente essa nomenclatura que você mostrou, Estatuto do Idoso. Agora vai se chamar Estatuto da Pessoa Idosa. Por que essa mudança? Essa mudança, na verdade, já foi originada devido à questão do gênero. Quando a gente trata de Estatuto do Idoso, parece que a gente só está, assim, agregando um tipo de gênero que seria o masculino. Então, verdade. Com essa mudança, a gente vai estar abordando, inserindo, incluindo a mulher também, que também é uma preocupação, né, não só de agora que essa legislação, a gente bate palmo sim para essa mudança, mas não é uma mudança e não é uma discussão de agora, já é uma discussão que vem, no mínimo, desde 2017, por exemplo, quando muito se conversou. A OAB, inclusive, eu posso dizer, e fico feliz em dizer que a OAB Ceará é pioneira nessa mudança, porque foi como você me apresentou, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, já incluindo. E nessa inclusão, que também é um debate a nível internacional e a nível nacional, porque se falava a nível internacional da questão dos direitos universais da pessoa e a nível nacional para essa inclusão, para esse debate ser incluído e a gente está realmente abraçando, né, o estatuto, que é realmente a cartilha, digamos assim, dos direitos de defesa da pessoa idosa. Concluindo, por isso que em 2017, né, quando a gente teve essa mudança, essa reunião, essa discussão a nível nacional, entre todas as comissões da ordem, já passou a instituir todas elas, Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. E a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Tá, doutora Patrícia, quando o Estatuto do Idoso ele foi criado até pelo senador Paulo Paim, né, do Rio Grande do Sul, o Brasil em 2003 tinha 19 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Eu acho que isso fez com que despertasse para a gente ter uma lei, digamos assim. Em 2019, segundo o IBGE, nós já somos 32 milhões com mais de 60 anos. Digamos assim, o conteúdo tem que mudar, evoluir, o que precisa realmente? Tem que mudar porque primeiro a gente tem que ter um olhar voltado à pessoa idosa, não como a pessoa idosa, só uma pessoa vulnerável, porque hoje em dia muitos idosos são os responsáveis financeiramente por toda uma família e muitas vezes a pessoa idosa ela é utilizada. Se você fizer uma pesquisa, infelizmente as pessoas idosas são violadas principalmente por membros da família. Quando a pessoa mais precisa, tem um membro da família, seja o filho, seja o companheiro, seja um tio, uma tia, uma irmã, que passa realmente a violar esses direitos. Então, por isso que a nossa luta é que a pessoa idosa conheça o estatuto, ela saiba os direitos, saiba os deveres também e saiba que para cada violação dessa, existe uma rede de proteção também à pessoa idosa. O Ministério Público faz parte disso, Defensoria, a Ordem dos Advogados do Brasil. Tem um telefone, né, de denúncia. De denúncia. É o
190. 190. 190. E é crucial que essas denúncias sejam feitas, porque muitas das vezes, como o agressor está dentro de casa, o idoso tem medo de denunciar. E aí fica num ciclo que é sofrimento, ninguém pode, né, adentrar a casa de um idoso, então a gente precisa dessa denúncia. Agora, antes mesmo da instituição do Estatuto do Idoso, a gente sabe que havia essa violência contra pessoas com mais de 60, enfim, independente de idade. Com o Estatuto, esse número reduziu ou aumentou porque as pessoas tiveram essa coragem de denunciar? Por incrível que pareça, a gente brinca, né? Brinca entre aspas, que teve um antes e depois da pandemia, né? Com a pandemia, o índice de violência cresceu assustadoramente. Sério? Porque a convivência... A convivência, trancado, muita gente deixou de ter essa convivência da visita, né, da família. Porque, se é um idoso que tem pouca mobilidade, então a família deixou de visitar o idoso na casa dele e passou ele meio que ficar isolado com a pessoa que realmente era o único cuidador, digamos assim, que estava presente na casa dele. Quando você fala que existem vários meios para denunciar, como o Ministério Público, o 190, a própria comissão... A própria comissão. Como é que se chega a isso? Quais são as denúncias mais comuns, doutora Patrícia? A denúncia mais comum é a violência patrimonial, que é exatamente, significa você reter o cartão, né, do idoso, utilizar o cartão do idoso e deixar o idoso sofrendo maus tratos. E uma coisa importante que eu queria, né, deixar aqui registrado para vocês, vou até que, se me permite, de acordo exatamente com o Estatuto, do seu artigo 1º, o que é a pessoa idosa? A pessoa idosa é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. E há também uma inclusão, né, que é uma novidade no Estatuto, digamos assim, há um tempinho atrás, é que dentre esses idosos é assegurada a prioridade especial. Por que ela é chamada a prioridade especial? É porque ela é para os maiores de 80 anos. Então é uma prioridade especial, já que, né, é toda uma proteção. Perfeito. No caso aqui desse de 80, então o Estatuto do Idoso, ele, com o decorrer do tempo, são inseridas novas ações, atitudes ou parágrafos? Sim, O que mudou, doutora Patrícia, nesses 19 anos? Pronto, o que é que acontece? Essa é uma grande inclusão, né, conforme a gente conversou no início, 80, né? Dos 80, a questão do nome em si, porque não trata só do nome, da nomenclatura. Tem que ter nas atitudes. Nas atitudes, exato. E trata-se do gênero. Quando você vê Estatuto da Pessoa Idosa... Abrange tudo. Abrange tudo. E abrange também a necessidade da gente ter um olhar mais apurado para a gente, para nós mulheres, né, que... A nossa vulnerabilidade, digamos assim, passa a ser duplamente, porque somos vulneráveis e seremos idosas. O que é que a gente quer? A gente quer que a gente tenha uma sociedade evoluída para saber que direito é direito, né? Temos os nossos deveres a cumprir também, mas que nenhum deles seja colocado de lado e que a gente tem que conhecer para ir atrás, para intervir e viver bem. Sem dúvida. Bom, o que a gente conhece muito assim do Estatuto do Idoso é a fila, é o estacionamento, mas eu creio que existem outros direitos, Muitos que a gente outros. vai falar daqui a pouquinho. O Viver Mais volta já. Toma aí o seu café. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.
voltando aqui com o Viver Mais, tomando café com a presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB, dos direitos da pessoa idosa da OAB, né, doutora Patrícia? Isso. Bom, e como eu disse anteriormente, embora tenha uma abrangência de direitos, esse estatuto, a gente conhece poucos. Além da fila, do estacionamento, o que consta aqui que tem que ser colocado em prática, que a gente tem que cobrar, tem que aprender? O que a senhora destacaria? Direito à vida, direito à igualdade, direito a transporte público em algumas determinadas vagas, né, transporte municipal. Então, de acordo com a lei de cada município. Então, é interessante que você procure saber como funciona, né? A omissão. Qualquer pessoa que deixe de ajudar um idoso, vamos supor, gosto de exemplificar para que as pessoas realmente entendam. Né? Exato. Você é vizinho de um idoso, você sabe que o idoso sofre maus tratos. Então, essa omissão também é considerada um crime. Não que a pessoa, alguém vá chegar lá, vá bater na porta, olha, você não avisou, mas não. É uma questão, quando eu falo, cultural. Por que cultural? Porque a gente tem essa tendência, geralmente quando a gente fala em pessoa idosa, a gente tem a tendência a pensar, é só uma pessoa vulnerável? Não, não é só uma pessoa vulnerável. Pelo contrário, a gente tem idosos, conforme a gente também já abordou aqui, que são chefes de família, né, que cuidam de toda a família e que, na verdade, quando envelhece, é deixado para trás. Então, é uma questão da gente saber que a pessoa idosa é, sim, uma pessoa que deve ser valorizada. Seu conhecimento, sua capacidade física, sua capacidade mental. Então, isso é importante, que a gente tenha essa mudança de olhar voltado à pessoa idosa. Qual é o momento que eu escuto muito, eu vou interditar meus pais, vou interditar... O que é isso na prática? O que é que significa isso, na doutora prática Patrícia? É assim, quando o idoso, ele realmente perde suas faculdades, né, algumas faculdades mentais, ou então é acometido com Alzheimer, né, tem alguns esquecimentos, e ele está, talvez, até colocando em risco a sua própria vida, aí sim é o momento da interdição. E essa interdição nada mais é do que a pessoa terá um curador em que vai gerir o financeiro dele, vai gerir os cuidados da pessoa idosa, mas são casos específicos, sim, onde vai ter que ser provado que o idoso realmente não está apto, né, às suas faculdades mentais, vai ter que ser passado por um exame médico, todo detalhado, exatamente. Não é eu chegar lá na defensoria, olha, eu vim interditar minha mãe porque ela está me dando muito trabalho. De jeito nenhum. Não é assim, Não é né, assim. É bem detalhado, é realmente uma ação judicial em que você consiga comprovar que realmente você está interditando, não é pelo pior da pessoa idosa, pelo contrário, é pelos cuidados que você vai tomar com aquela pessoa. Certo. Aí, além disso, que outros direitos? A entrada de cinema também tem isso? O que mais? Não. Atendimento prioridade. Prioridade, pronto. A questão da prioridade. Fila de banco é prioridade. Então, tem fila gigantesca. O idoso é sim prioridade. A prioridade especial, a questão do 80 anos, né? Sim. Que aí já passa o idoso de 80 anos. Banco, lotérica, supermercado. Antigamente a gente tinha um caixa destinado ao idoso, então o idoso ia para aquele caixa. Na fila. Muitas vezes a gente via a fila do idoso maior do que as outras. Maior do que as outras. Agora não, todos os caixas são especiais. Você está na fila, chegou uma pessoa idosa. Eu tenho que permitir que ela passe na frente. Tem que permitir. A questão das vagas também, muita gente tem dúvida. Tem que ir na companhia de trânsito, né, no órgão responsável, para ter um adesivo. Para ter aquele cartão do idoso. Então, tira na MC esse cartão do idoso. Quando você tem uma vaga que tem realmente sempre a vaga do idoso, ela vai ser sinalizada. Então, você só coloca o seu cartão na frente do carro para que, se chegar, eles vão verificar que é uma pessoa idosa ali. Primeiro que a gente abomina qualquer campanha em que a gente faça, voltada à pessoa idosa, a foto de um idoso com uma bengala. Existem idosos que têm realmente essa condição? Tem, mas não é a maioria. A gente não deixa de agregar qualquer tipo de pessoa idosa, mas a gente não quer
essa questão passada em que a gente tem a imagem desse idoso vulnerável que não tem condições para gerir a própria vida. Então, a gente não gosta de imagem infantilizada para a pessoa idosa. Em vários eventos que a gente participa, é interessante que a gente participou com um grupo de gerontólogos, aí ela explicava assim, ele foi o médico passou receita de brócolis para o idoso. A pessoa passou a vida toda detestando brócolis. Quando é idoso, é obrigado a comer brócolis. Não, então o idoso, ele tem realmente o direito à autonomia. Então, por isso que a gente fala, a autonomia da pessoa idosa é a vontade daquilo que ele quer que faça e o respeito. E a gente mudar essa cultura de que o idoso é sempre aquela pessoa que está necessitando. Vulnerável, coitadinha, incapaz. Exatamente. Não é. Mudou muito esse conceito, muito, né? Mudou muito. E com esse crescimento da população, porque já que o Estatuto do Idoso permite inserir novas coisas, o que seria fundamental hoje, doutora Patrícia, ser inserido, que você sente ainda nas palestras, nesse contato, que ainda incomoda muito? Que é que a gente está lutando enquanto comissão. No Estatuto tem que o idoso ele tem prioridade ao acesso à justiça. Então a gente está tentando mudar isso, porque quando a gente encaminha alguma petição que é voltada ao idoso, a gente já bota uma tarja bem grande, prioridade. A gente avisa que está realmente colocando a prioridade. E a gente verifica que a prioridade do idoso de fato é uma prioridade que precisa ser muito rápida. Aí a gente, enquanto OAB, a gente tem uma campanha que a gente chama de campanha permanente, que se chama O Idoso Não Pode Esperar, para que realmente o TJ verifique essas questões de prioridade. A gente já teve reunião também esse ano com o TJ, que a gente vai realmente ter o Tribunal de Justiça, exatamente, para que a gente tenha essa parceria e que a gente verifique o que é que a gente pode dar de celeridade a esses processos. Porque o idoso literalmente não pode esperar. Quando ele, nesse caso, quando o idoso entra com um processo e também se eu entro com um processo para beneficiar um idoso, esses dois casos tem prioridade. Tem prioridade. Já está na prática ou ainda é uma luta? Não, já está na prática. A nossa luta é para que esses processos sejam resolvidos de forma ágil. Mais rápida. Pois são muitos os direitos das pessoas com mais de 60 anos. A gente vai continuar com esse bate-papo aqui com a doutora Patrícia daqui a pouquinho. Vamos lá tomar nosso cafezinho. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Voltando aqui com Viver Mais, no caso, vai ter algo mais específico para as mulheres? Vai, a gente enxerga essa mudança, né, de nomenclatura, uma mudança em que a gente vai ter um olhar, né, mais apurado, vai ter um cuidado maior em relação à mulher. A gente abordou um pouquinho, acho que no primeiro bloco, em que a gente fala dessa dupla vulnerabilidade. As mulheres são mais vulneráveis, as mulheres idosas do que os homens? São mais vulneráveis e o que a gente verifica é que, além disso, a mulher é maior da população demograficamente falando, já maior do que a população masculina. Então, por isso, e direitos iguais. É totalmente direitos iguais, da gente ter esses direitos assegurados, ter um olhar mais apurado, a gente realmente respeito,
Não existe o Estatuto do Idoso que aborda só o homem. Não, nunca foi essa abordagem de qualquer forma. O que é que a gente faz enquanto comissão? A gente pega um direito e a gente aborda esse direito para fazer uma campanha, seja ela informativa. Aqui, eu até agradeço o espaço, porque é um espaço em que as pessoas vão conhecer, às vezes não sabem nem que tem uma comissão, né? Exatamente. E que faça a defesa. Como é que funciona? Assim, porque você disse que em caso de violência, 190, aí é uma composição, Ministério Público. Eu posso ir lá na OAB, pode. Dizer, olha, doutora Patrícia, eu tenho um caso de uma vizinha em Tarará, ou o próprio idoso, ele pode também chegar e denunciar? Pode sim. A gente, exatamente, quando a gente recebe essa demanda, a gente verifica qual é realmente o motivo da demanda, por que o idoso está necessitando. E a depender, se a gente não puder fazer nada, né, no sentido do nosso limite, né, de agir, a gente já passa para o órgão específico, o Ministério Público, né? Ou então, no caso, os conselhos, Conselho Estadual, né, dos Direitos da Pessoa Idosa, e Conselho Municipal também dos Direitos da Pessoa Idosa. Uma questão muito em evidência, que eu lembrei agora, é a questão do etarismo, que é a discriminação por idade. Você fala que o mercado está absorvendo, mas ainda há muito preconceito. Muito preconceito, né? Muito Como preconceito. lidar com isso, com a questão do etarismo? A questão é, saiba reconhecer que não é a idade não te limita. Legal. A idade vai fazer o quê? Com que você realmente tenha plena capacidade, pleno conhecimento do que você foi a vida toda que você aplicou. Então, eu até brinco, muitas vezes as pessoas me questionam, nossa, você é nova, tá na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, aí eu quero que realmente, quando eu chegar, né, atingir a idade, eu não preciso estar conversando sobre, né? A gente não precisa estar dizendo que o idoso precisa lutar para ter os seus direitos evidenciados. E tem que ter um conhecimento agora, a partir de agora. Quando eu, há 5 anos, comecei aqui o Viver Mais, que é essa proposta de longevidade saudável, eu convidei um amigo de 52 anos e ele, não, Ian, tu só leva velho no teu programa, eu não sou velho. Entendeu? Então tem um preconceito. Como esse Estatuto do Idoso pode minimizar, doutora Patrícia, essa questão do etarismo? Ai, tem 60, não serve mais para nada, está inválido. Realmente fazendo campanhas de conhecimento, campanha para você estar ali e estar dizendo, eu sou idoso, mudei de vida, comecei uma nova vida, conforme você falou, muitos caminham, estão aí dando banho, né, nos novinhos, digamos assim. Exatamente. Olha, eu tenho 60 anos, eu tenho 65 anos, eu já fiz isso. Apontar o seu currículo, você se valorizar, você vai estar tentando com que a sociedade te enxergue de outra maneira. O conhecimento é fundamental. Então, a gente, né, que fala, o título do programa, eu acho que Viver Mais tem tudo a ver exatamente também com a pessoa idosa. Lógico que a gente não vai botar só a pessoa idosa, mas é você saber viver mais, você aprender a viver mais. E de uma maneira melhor, de uma maneira saudável, de uma maneira feliz. As mulheres são as maiores vítimas? São as maiores vítimas. As mulheres são as maiores vítimas e realmente os maiores desafios é porque os agressores estão dentro das casas, das próprias casas. Isso é muito triste. Muito triste, é muito triste. Agora, essas pessoas são punidas? Houve punição para essas pessoas? Então, assim, recorra, denuncie, vá à delegacia, averiguar a denúncia, tudo é averiguado. Lógico que você tem que ter, não é só, olha, eu vi uma coisa, vou lá. Não, é averiguado para que tudo seja devidamente comprovado e aí sim a punição seja estabelecida de acordo com a prática, né, o crime que a pessoa cometeu. Então tem que pensar 2 vezes antes de agredir uma pessoa de qualquer idade, principalmente a mais de 60 e que esteja num estágio de vulnerabilidade. Porque a gente vê até pessoas que se propõem a cuidar dessas pessoas. Recentemente, no interior do estado, um espaço que era destinado a essas pessoas tratadas, nem animal merecia aquele tratamento. Exatamente, né? Exatamente. Por isso que o Ministério Público acompanha esses casos, o Conselho acompanha esses casos, de retirar dessas pessoas idosas, né, encaminhadas para um espaço
É direito, digno. Então, assim, é necessário. A gente não tem que lutar pelaquilo que é uma obrigação da sociedade. Então, é uma obrigação do Estado, é uma obrigação da família, é uma obrigação. É nato que não precisaria ser dita para ser levada a sério. Aproveito para fazer um convite a todos vocês, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, aqui eu respondo pela a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará, faço um convite para que vocês venham participar da comissão. A gente já tem mais de 105 comissões temáticas, cada um abordando um tipo, né, de direito. Tem comissão de direito de família, comissão de direitos da mulher, sucessões. Então, várias comissões em que você não necessariamente precisa ser advogado, porque aí você passa a ser um membro consultivo e que você tenha esse conhecimento, que você venha agregar à sociedade, que é assim, um marco, né, dessas gestões, principalmente do nosso presidente Erinaldo Dantas, da vice-presidente Cristiane Leitão, que é quanto mais pessoas, né, envolvidas e conhecerem né, o que é que a gente luta, é uma felicidade, assim, é um trabalho coletivo. Que dará resultado. Doutora Patrícia, está nas redes sociais, tem da OAB, né? Tem a OAB, Quer deixar o seu? Patrícia Viana _. Então, assim, me sigam, diga que eu estive aqui, mande um oi, que aí eu já direciono também para o cdpi.ce, que é o @ da comissão. E, assim, todos sejam muito bem-vindos e eu te agradeço demais esse papo descontraído e o café que foi maravilhoso. Ai, que bom. Nós também estamos nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Já vou seguir. Perfeito, se inscreve lá. Terminou aqui a minha conversa com a doutora Patrícia Viana, você vai lá no nosso canal, compartilha, assiste de novo e denuncie sempre qualquer tipo de violência. E segue Ian Gomes, jornalista, também no Instagram. Nosso Viver Mais, sexta, 6 da noite e também sábado, 10 da manhã. Vou assistir agora assiduamente. Ai, que maravilha. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Um brinde à vida. Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.